Shalom, tudo bem? Nós estamos estudando as parashiot, ou seja, as porções da Torá, e dando continuidade às porções, agora nós vamos olhar a porção de Noach, não é? A Parashat Noach. A Parashat Bereshit, ela é uma parashá interessante, nós vimos, né? A, a, a sua divisão, nós vimos o que ela trata em si, e agora nós vamos dar uma olhada bem superficialmente, porque nós não temos, obviamente, tanto tempo hábil assim para falar sobre tudo isso, dado, não é, o grande volume de matéria que nós temos no nosso curso. Vamos olhar para a Parashat Noach, que é a Parashat Noé. Primeira Parashá Bereshit, a segunda Parashá Noach, ok? Que é a Parashá de Noé. Bom, no resumo, a gente está aí na tela, né? Deus instrui a Noé, o único homem justo naquela época, num mundo consumido pela violência e corrupção, a construir uma grande arca de madeira. Entenda uma coisa, não é um barco, é uma arca, é uma teva. O nome, não é? Do que foi dado para a gente, né, que Noé vai construir, é esse que eu vou escrever aí, ó, teva, né? A gente às vezes põe teiva, né? Mas vou botar teva, ok? Teva, que é igual a arca ou natureza, tá? Teva é igual a arca ou natureza. Poxa, mas tem a ver natureza com arca, né? Arca ou natureza, Paulo? Eu estou boiando. O que uma coisa tem a ver com a outra? A palavra arca, quando ela é escrita na forma teva, ela quer dizer um grande baú, uma arca, um baú grande para colocar coisas. Então, quando Deus diz para Noé fazer uma teva, não um arone, um armário, nem um oniá, um navio, né? Nada disso. Deus diz para ele fazer uma teva. Deus diz para ele fazer um baú gigante para que Deus pudesse guardar as suas coisinhas. Compreendeu? Noé, eu quero guardar algumas coisas desse mundo, algumas lembranças que eu criei nesse mundo, eu quero guardar num baú. E eu, como sou o rei, quero que você seja o meu. Como é que fala? Aquela pessoa que constrói, né? Faz trabalhos de madeira, né? O seu carpinteiro. Você, Noé, será o meu carpinteiro para a construção desse baú, dessa arca. E essa arca, ela vai guardar o quê? Ela vai guardar a natureza. Por isso, em hebraico, teva, arca, é a mesma coisa que natureza, pois ela guarda algumas coisas que nos são naturais, que são coisas que a gente quer guardar para a gente. Né? O primeiro armário de quarto era baú, né? Não tinha armários de quarto como a gente tem hoje, com cabideiro e tal. Era um baú que ficava aos pés da cama. Né? Aí ali guardavam as roupinhas que ia usar e tal. Depois as pessoas com mais dinheiro tinham 2, 3, 4 baús, né? E depois o guarda-roupa foi melhorando, foi ficando mais sofisticado. Mas antes era apenas o baú. Deus, então, ele manda Noé construir um baú para ele poder guardar as coisinhas dele, ok? Então, Deus vai guardar essas coisinhas, né? Que ele quer guardar nessa arca, nessa teva. Bom, ele diz: um grande dilúvio, diz Deus, varrerá toda a vida da face da terra. Porém, a arca, o baú, vai flutuar sobre a água, abrigando Noé e sua família
além de 2 membros, macho e fêmea, de cada espécie animal. O que é interessante nessa construção, não é? A construção da arca e os animais que vêm, é que esses animais, eles, como diz Deus para Noé, devem ser animais puros e animais impuros. 7 pares de animais puros, ou seja, 7 machos, 7 fêmeas de cada animal puro, e 2 pares, ou seja, 2 machos e 2 fêmeas, né? Dois pares, né? Dos animais impuros, ok? Isso é muito legal porque numa época em que a lei de Kashrut ainda não estava em vigor, né, nacionalmente falando, os homens, os seres humanos que se achegavam para Deus já tinham da parte de Deus a ideia do que era puro e do que era impuro, do que Deus queria que se comesse e o que Deus queria que não se comesse. Então, isso é muito fantástico, porque nos mostra que a lei do Eterno é muito anterior ao que as pessoas acham que ela é. Né? Bom, a chuva dura, né, 40 dias e 40 noites, e as águas, né, agitam-se por mais de 150 dias antes de se acalmarem e começarem a baixar. A arca pousou sobre o monte Ararat e de sua janela Noar despachou, né, o corvo, né, depois de uma série, né, uma série de pombos, né, para ver se as águas abaixaram da face da terra. Quando o solo secou completamente, né, exatos 1 ano, né, 360 dias do início do dilúvio, Deus ordenou a Noé que saísse, né, da Teiva, né, como eu falei aí, arca, para repovoar a terra. Olha que interessante, né? Noé, então, faz o que todo homem de Deus, todo servo do Eterno, sensato, deve fazer. Ele erige, ele constrói, ele forma um altar. Ele levanta, né, um altar. Ou seja, ele coloca, né, logo de inauguração, né, do mundo, um altar para a adoração ao Eterno e o Eterno ser conclamado, né? Chamado, buscado. Né? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é justamente erigir um altar ao nome do Senhor, aonde quer que nós nos encontremos, ok? Bom, a gente deu aí um nome, né? Então, construir um altar, oferecer o sacrifício a Deus, que prometeu jamais destruir novamente a humanidade por causa de suas ações. E enviou o arco-íris, não gosto desse nome, só colocou para a pessoa ter uma ideia do que é o arco, né? Mas o arco é de Deus, é o arco de Deus, a aliança de Deus com os homens, né? Então, Deus coloca o arco nos céus como testemunha de seu novo pacto com o homem. Deus também ordenou a Noé para considerar a vida sagrada. Então, ele diz, olha, o assassinato é considerado uma ofensa capital. E, embora o homem tenha permissão de comer a carne dos animais, ele está proibido de comer a carne ou sangue tirado de um animal vivo ou causar-lhe qualquer tipo de sofrimento. Então, os nossos rabinos extraem esse ensinamento, né, da porção de Noé, que o homem não deve provocar sofrimento aos animais na hora de abatê-los para comer, e também não deve comer nem do sangue e nem provocar, né, a morte de um animal por meios dolorosos e nem provar do seu sangue, porque o sangue é a parte da alma animal, né? É a alma que o corpo tem. A alma do corpo é o seu sangue. Então, a parte da alma mais material é o sangue, né? É o sangue que conecta a alma ao corpo, ok? Na nossa lição de Cabalá, vocês vão ver isso aí com mais propriedade. Noé, então, planta uma vinha, fica ele, então, embriagado, a história conta para nós, né? Embriagado ao consumir o fruto de sua produção, né? E 2 de seus filhos, Sem e Jafé, são abençoados por cobrir a nudez de Noé. Né? É uma tristeza ver
que o Canaã, né, ele abusa do seu avô, Cã anuncia a nudez do pai para os irmãos, e o Canaã, segundo a tradição nos ensina, ele abusa do seu avô, ele brinca, faz alguma coisa que não agrada, né? E aí o seu avô, né, o amaldiçoa, né? Noar amaldiçoa o filho de Ram e abençoa Sem e Jafé, né? O Noé morre com 950 anos de idade e deixa esse mundo com essa idade. Bom, os descendentes de Noar permanecem um único povo, com uma só língua e cultura, durante 10 gerações. Então, depois disso, eles desafiam o Criador, né? Porque a Parashat Noar termina no capítulo 11. Então, no capítulo 10, né, 9 e 10, a gente vê a Torre de Babel, né? No capítulo 11 do verso o capítulo 11, né, do versos 1 a 9, né, a divisão das línguas, tá? E aí a geração, né, eu estou aqui com o Toledot, né, a geração do Noé, ela se divide, a família dele se divide, né? E aí eles tentam construir uma torre, e Deus, então, ele divide, construindo essa grande torre, né, para simbolizar a própria invencibilidade. Deus ali confunde a linguagem do povo, né, e eles se dividem a partir desse evento, tá bom? Para que um não compreenda a língua do outro, né, fazendo com que abandonem seu projeto e se dispersem pela face da terra, dividindo-se em 70 nações. A Paraxá conclui, né, a Parashat de Noar, né, conclui com uma cronologia das 10 gerações de Noé até o início da história do Abraão, né, que é o Abrão e mais tarde vai ser o Abraão, e a jornada do seu local de nascimento, né, de Ur dos Caldeus para Harã, né, a caminho da terra de Canaã. Então, essa é uma paraxá muito interessante, né, que trata justamente do desvio, de como os seres humanos se desviaram, abandonaram, né, a vontade de Deus, o desígnio do Eterno, e foram ante aí aos seus pensamentos, aos seus pecados, às suas vontades, aos seus desejos, né? Deus, então, mostra para nós que não é bom abrir mão, abandonar a vontade, o desejo, o querer do Eterno, ok? Porque o Eterno, ele sabe o que é melhor para nós, ele tem o que é melhor para nós, né? É interessante que a Torá, nessa paraxá, a paraxá termina com a pessoa do Abraão, né? A pessoa do Abraão. A paraxá anterior terminou com a pessoa do Noé, e aí vem agora a visão do Noé salvando o mundo através da arca, né? A sua família, ele repovoou o mundo através da sua família e da arca. E agora um povo se desvia de novo, é disperso por toda a face da terra, né? Mas ela termina com o nascimento do Abraão e o início da sua vida, da sua caminhada, mostrando que há uma esperança. Então, a paraxá sempre termina com um lampejo de esperança, mostrando para nós, terminou aqui, mas não acabou a história. Ainda tem mais coisa para acontecer. Então, é o que o Eterno sempre está querendo mostrar para a gente. O dia acabou, talvez de uma forma muito dramática, muito problemática, mas ainda não acabou a vida. Ainda tem vida, ainda tem o dia de amanhã. Amanhã é um outro dia, amanhã né, um outro momento, e você, Baruch Hashem, pode entender que o Eterno vai, sim, trazer um projeto, uma visão, ou colocar alguém no nosso caminho para nos ajudar a vencer essa situação tão difícil, tão caótica, que nós provavelmente poderemos estar passando por ela. A paraxá termina e entra, então, a paraxá
logo depois a paraxá de Lech Lechá, é o que nós vamos ver já já. Deus abençoe, até a próxima lição, querendo Deus.